Salve, salve, bilionários. Prazer, me chamo Gabriel e venho convidá-lo para acompanhar a série Empreendendo do Zero. Uma série do canal Bora Pra Prática, a qual documenta a minha jornada empreendedora desde seu início, mostrando todos os nossos resultados, avanços e deslizes. Ficou interessado nesse conteúdo? Primeiro link da descrição. Carol, veja, é super interessante quando eu trago aqui uma representante desse segmento como você e com um nível de oratória muito bom, com um conhecimento super aprofundado e que está performando muito bem. Eu queria falar agora e entender um pouquinho do ponto de vista de posicionamento mesmo. Você sofreu muito por ser mulher nesse mercado, num primeiro momento, vivemos numa sociedade que precisamos entender. Caminhamos em direção a uma correção de rota, né, em relação à sociedade machista que ainda vivemos. Mas a figura da mulher ainda é muito subestimada em vários segmentos. Como é que foi isso para você? Legal. Bom, primeiro, eu acho que eu tive a felicidade também de ser sócia do meu irmão, né, a vida inteira. Então, eu sempre estava acompanhada dele, o que me permitia algumas coisas de evitar, né, algumas gracinhas e tal, né, porque também o mercado, putz, eu comecei muito nova, e daí os clientes mais velhos e tudo mais. Então, eu sempre tive uma certa preocupação de não ir no happy hour, por exemplo, uma coisa que o homem, né, tem com uma facilidade para você ter clientes, relacionamento com os seus clientes, você tem alguns encontros mais descontraídos, como é um happy hour, por exemplo, ou de marcar um jantar com o cliente. Então, beleza, podemos jantar? Putz, eu não posso, então pode ser 4 horas da tarde no meu escritório tomar um café? Então, sempre tem um jeito sutil de você lidar com a situação e evitar, e daí, obviamente, a pessoa logo entende, se não entende, daí você tem que ser um pouquinho mais incisiva nesse assunto. Mas essa questão foi sempre importante. Outro ponto bem importante é que quando eu chegava numa reunião e as pessoas mais velhas do que eu, né, e a maior parte homens, né, existia, obviamente, esse preconceito, assim como meu irmão também sofreu, tá, Ivan? Porque eu brinco, né, que ele não tem barba até hoje, então, imagina, eu muito também, novo. Eu puxei pra minha mãe, eu brinco que eu puxei pra minha mãe. Eu tenho cabelo branco, mas não tenho barba. Então, fica com cara de mais novo, né? Então, imagina, e ele chama Joaquim. Hoje o nome Joaquim é mais conhecido, né? Tem várias crianças e tal, mas antigamente, né, era um nome mais velho. Joaquim. E daí as pessoas chegavam no escritório procurando o seu Joaquim, e daí de repente vinha meu irmão e tal. Então, assim, existia um preconceito também pro lado dele, né? Pelo fato da idade. Então, tinha um preconceito pelo fato de eu ser mulher, um preconceito pela nossa idade, etc. Tinha. E como a gente quebrava isso? Abrindo a boca e mostrando que a gente tinha conhecimento sobre aquilo. Então, tem pessoas que vão julgar e antes de você ter a oportunidade de falar, vão te dizer, olha, não quero porque você é muito nova ou porque você é mulher. Paciência, a gente não pode agradar todo mundo. Mas as pessoas que estavam dispostas a escutar, no momento que você me permite abrir a boca e eu falar o que eu penso, o que eu conheço e mostrar pra você que você não tá confiando cegamente em mim e que eu quero que você aprenda, que você entenda, que você realmente consiga tomar uma decisão clara porque você entendeu qual é a lógica do mercado, e isso abria muitas portas. Então eu usava sempre essa questão até a meu favor. Porque quando você é mulher, eu até escrevi uma matéria outro dia sobre isso, né? Eu sou caçula e mulher do mercado financeiro. Eu brincava assim, tipo, sabe quando você era criança e você tinha um café com leite? Café com leite era ruim, né? Era pejorativo, não sei o quê. Ninguém queria ser café com leite. Você é café com leite, você não vale nada, né? Você tá ali só de fantasia. Mas tem um lado bom de ser café com leite que às vezes a gente não olha. Quando eu chegava numa reunião, era a única mulher, ninguém tava esperando nada de mim, né? Então ninguém tava esperando que eu abrisse a boca e falasse um monte de coisa. E se eu abria a boca e falava alguma coisa inteligente ou alguma coisa com propriedade? Uau! Exato. E causava esse espanto logo de cara. Então isso estava a meu favor. Que daí a gente também tem que deixar claro, Ivan, que no mundo dos homens existe uma pressão muito maior. Claro. Então, por exemplo, no meu irmão, todo mundo já queria que ele abrisse a boca e falasse algo muito inteligente. Sim. Porque existia uma pressão que ele desse certo e tudo mais. Então, eu usava isso a meu favor e não contra mim. Então, eu entro numa reunião, tem um monte de homem. Primeiro que todo mundo sabia meu nome e eu não sabia o nome de ninguém, né? Que é um monte de homem pra eu decorar. Agora, se eu sou a única mulher, todo mundo já sabia meu nome. Então, eu já tinha uma vantagem em relação a isso. Já marcava, né? E o segundo era que não existia uma expectativa. Então, não tinha uma faca nas minhas costas. Eu não coloquei uma faca nas minhas costas dizendo você tem que dar certo, você tem que mostrar que você tem competência e etc. E eu acho que é isso que a gente precisa aprender a lidar. Não só a mulher, mas o mercado em geral. Às vezes, a gente coloca um peso que ninguém colocou, que foi nós mesmos que colocamos.
campo. Então eu sei sim, claro, que a mulher ainda sofre muito machismo, que tem muito preconceito, que a gente entra numa reunião, a gente tem que tomar cuidado se a gente vai com uma roupa que pode chamar mais atenção e pode passar uma outra mensagem, mas a gente tem que pensar o como que a gente pode usar também isso ao nosso favor, contornar essa situação. Então a vida inteira eu me preocupei em como isso poderia estar mais ao meu favor do que contra mim. E olha, eu não posso reclamar, porque as pessoas do mercado financeiro, principalmente os meus mentores, eram bem mais velhos do que eu e sempre me trataram com muito respeito. Sempre foram, né, muito respeitosos numa mesa de reunião, numa colocação e etc. Então, até de não falar palavrão, que é normal no mercado financeiro, fala-se muito palavrão, então de não falar palavrão perto de mim e tudo mais. Então, eu fui usando isso para me destacar. Hoje, tem muito mais mulheres, né? Quando eu comecei, tinha 5% das investidoras eram mulheres. Hoje, a gente tá falando em 26%. Já deu um belo salto. Um quarto. Mas ainda tem muito chão, né? Porque a gente já dominou todos os mercados. Claro. E muitas vezes não tem mais mulheres no mercado financeiro pelo preconceito da própria mulher. De falar, não, mas números, não gosto de matemática, não gosto de finanças, não gosto disso. Então, e de medo, né? De tomar risco. E, na verdade, a mulher, ela acaba se destacando muito nesse mercado também. Eu noto que, além do conhecimento, você tem um poder de argumentação e de comunicação que são muito grandes, né? Como é que você conseguiu adquirir isso ao longo da sua carreira? E qual que, de repente, é a orientação que você passa para as pessoas que querem se posicionar? Porque é o que eu sempre digo, né? A comunicação, ela é a principal ferramenta para um comportamento de sucesso. Às vezes você tem muito conhecimento sobre algo, mas não sabe compartilhar, dividir, explicar, ou até mesmo se vender em relação àquelas habilidades, aqueles soft skills que nós temos hoje em dia. E você tem uma comunicação muito boa, né? Como é que foi essa jornada para você em relação a perder medo de falar em público, falar de acordo com a sua verdade? Como funcionou isso para você? Ficou aí muito feliz, né, lisonjeado de escutar isso, principalmente você que é da comunicação e que ensina, né, as pessoas a se comunicarem melhor. Então, não foi algo planejado, na verdade, né, mas quando eu era criança, né, então eu gostava muito de teatro e eu fiz inglês, né, no FISC, e uma das atividades, você tinha que fazer alguma atividade extracurricular e eu fiz teatro. Isso me ajudou a subir num palco e tem alguns macetes no palco, né, a luz na tua cara, você não tá vendo o público, então você acaba desenvolvendo. E isso me ajudou na comunicação, né? Acho que hoje eu vejo isso, mas naquela época eu nem imaginava isso, né? E daí quando a gente começou a gravar os vídeos, eu que acabava gravando, o meu irmão não gostava tanto, né? E até as reuniões com os clientes, ele ficava mais na mesa operando e eu que ia atender. Então eu percebia que eu precisava me comunicar melhor, né? E assim, hoje tem a facilidade, por exemplo, de uma pessoa que quer se comunicar, aprender, inclusive com treinamento, né? Que você tem online aí para aprender a comunicar. O meu treinamento depois eu indico para vocês no final do podcast, que eu vou indicar, inclusive, o seu Instagram bonitinho, o seu curso que você tem à disposição para você que quer investir. A gente vai falar no finalzinho. Acompanha até o finalzinho que vai valer a pena. Legal. E assim, é muito interessante porque antes não, né? Poucas pessoas gravavam vídeos, inclusive, né? Sobre esse conteúdo. Então, hoje a gente tem uma popularização aí dos vídeos e as pessoas têm uma facilidade. Antigamente as câmeras eram muito caras, todo o processo de gravação, inclusive. Então, quando a gente começou a gravar os primeiros vídeos, o meu irmão não gostava tanto de gravar, então eu era obrigada. E daí você vai assistindo e vai vendo como que as outras pessoas falam e como que as pessoas entendem. E o grande desafio nem é falar em público, na minha opinião. O grande desafio é falar para uma câmera que você não sabe como a pessoa tá reagindo. Então você imagina, né? Eu tô ensinando de bolsa, que todo mundo já tem medo. Já tem todos os mitos envolvidos nisso. E daí eu não tô vendo a reação dela. Então hoje aqui, gravando esse podcast com você, eu tô vendo sua reação, se tá entendendo, se a gente tá indo bem. O feedback, olha no olho, né? Exato, mas quem tá nos escutando agora, eu não tô vendo esse feedback, né? Sim. Então, o grande desafio é justamente como que você consegue se comunicar com clareza. E daí, principalmente num mercado como é a bolsa, primeiro é se colocar no lugar do outro, né? É você entender, putz, eu entenderia se eu fosse leiga sobre esse assunto, é testar com as pessoas ao seu redor, será que eu tô me comunicando? Eu fui clara no que eu falei? É colher esse feedback, porque é um erro clássico, as pessoas às vezes elas querem ter essa comunicação, putz, eu tô bem no vídeo, eu tô bonita, eu falei bastante termo técnico e tudo mais, eu parecia inteligente no vídeo, mas tá fazendo comunicação pra quem, afinal? Se você tá fazendo uma comunicação pra popularizar o mercado, não adianta ficar falando economês aqui? Não vai adiantar nada. Tô popularizando? Não tô. Não. Então, no final do dia, você tá falando com quem? Pra quem?
Então é você ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de empatia com a pessoa que está do outro lado.